Mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre lógica de programação. É a introdução à lógica de programação. Para isso, nós entramos aqui no site www.osasconamão.com.br, clicamos aqui em lógica de programação. Ele vai trazer aqui o curso de lógica, nós clicamos nele e vamos abrir aqui a nossa apostila, ok? Abrimos a apostila. Bem, este curso, é claro, é para iniciantes em lógica de programação. Bom, vamos iniciar falando sobre algoritmo. O que vem a ser um algoritmo? Uma sequência de instruções ordenada, finita e não ambígua, que são executadas mecanicamente para executar uma tarefa. Então são instruções ordenadas que têm um fim e não ambíguas, quer dizer o seguinte, que ela não dá mais de uma interpretação, que ela tem sempre uma interpretação só, um sentido só, tá? Para executar uma determinada tarefa. Ok. Um exemplo, uma receita de bolo. Tá? A gente vai lendo e vai fazendo passo a passo. O algoritmo deve ter fim, pode se comunicar com o mundo exterior e executar suas instruções em um tempo finito. Cada linha de um algoritmo deve executar uma única instrução. Quando a gente faz o algoritmo, nós podemos fazer também um português estruturado. Português estruturado é uma técnica narrativa baseada em PDL, Program Design Language, linguagem de projeto de programa. Notação para elaboração de algoritmos estruturados que serão utilizados para a criação e desenvolvimento em uma linguagem de programação qualquer. Seria o nosso rascunho. Antes de nós fazermos o programa, nós vamos fazer um rascunho, só que é um rascunho mais elaborado, né? Também conhecido como pseudocódigo. Tá. Bom, nós vamos fazer um pseudocódigo para elaborar um programa. Bom, mas as linguagens, algumas trabalham de forma estruturadas, outras trabalham de forma orientada a objeto. Qual é a diferença? Bom, a orientação a objeto tem ganhado muito espaço. Por quê? Porque ela trabalha com módulos separados. Fica mais fácil para fazermos alterações nos programas e até para atualizarmos os nossos programas em produção. Bom, a programação estruturada, ela trabalha com o processo. Orientação a objeto, como o nome já diz, com objeto. Na programação estruturada, ela revela dados. Na orientação a objeto, ela oculta os dados. Na programação estruturada, nós trabalhamos com um projeto monolítico. Na orientação a objeto, com projeto modular. Bem, o que seria um projeto monolítico? Quer dizer o seguinte, quando eu compilo o meu programa, eu gero apenas um executável. Todas as minhas funcionalidades estão dentro dele. Quando eu tiver que alterar um pontinho, alguma coisa do programa, eu tenho que compilar o meu projeto inteiro, né? Aquele meu programa inteiro. E
Aqui na orientação objeto não, eu posso trabalhar com módulos. Uso único em programação estruturada. E aqui orientação objeto eu tenho a reutilização. Como eu trabalho em orientação objeto, como ele trabalha com módulos, eu posso estar utilizando esse módulo em diversas ocasiões, o que não acontece aqui na programação estruturada. Algoritmo ordenado, algoritmo desordenado. Então, por ser um só programa, dentro da programação estruturada, existe uma sequência, ele é ordenado. Aqui eu crio módulos, eu chamo módulo no momento que eu necessitar. Então essa é uma diferença também, tá? Bem, mas já que nós estamos falando dessa arquitetura monolítica, nós vamos falar de microserviços também. Hoje está muito comum nós trabalharmos com microserviços, que seriam esses módulos que nós falamos da programação objeto. Por quê? Imagina uma API que consulta seu CPF. Ela estando pronta, a qualquer momento que eu precisar no meu sistema consultar um CPF, eu faço apenas uma chamada à API e passo os parâmetros que ela pedir e ela me retorna o que eu quero. Então, microserviços são assim, são módulos que nós chamamos a qualquer momento. E a arquitetura monolítica é o nosso programa, nosso sistema funcionando como um único programa, todo mundo, tudo embutido dentro do mesmo programa. Bom, mas vamos lá. Nós vamos falar de fluxogramas. Então, nós queremos elaborar uma tarefa. Nós vamos começar aqui fazendo um fluxograma. Mas como que eu faço um fluxograma? Tem alguns símbolos padrões. O de início, o de entrada de dados, o de tomada de decisões, o de processamento, o de saída de dados e o de fim. Ok? Então, nós temos essas representações. Mas além disso, quando eu estiver fazendo um fluxograma, se eu estou descendo com o fluxograma aqui, chegou no fim da página e eu vou continuá-lo na mesma página, eu posso usar o conector de partes. Então eu coloco aqui o conector e vou lá em cima dizendo onde ele continua, né? Ele sai daqui, volta para cá e continua normal. Isso dentro da mesma página. Mas caso tenha acabado a página e eu vá para outra página, eu continuo meu fluxo aqui, ponho um conector de página, vou para outra página e coloco o conector e sigo normalmente, ok? Então tem o conector de parte e o conector de página. Muito bem, então vamos ver um fluxo simplesinho que verifica se o número é par ou ímpar, tá? Então, início, eu peço o número, obtenho o número, tá? Eu leio o valor do número e divido ele por 2 e pego o resto. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for diferente de 0, ele é ímpar, tá? Então aqui dividindo por 2, resto 0 é par, resto diferente de 0 é ímpar. Muito bem, e em ambos os casos nós vamos para o fim. Um fluxo bem simplesinho, tá? Só para nós começarmos a entender. Mas vamos lá, vamos fazer um algoritmo, então, para trocar uma lâmpada. Início. Pego uma escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, eu pego uma lâmpada nova, ligo o interruptor. Se a lâmpada não acender, trocar, eu subo na escada, retiro a lâmpada velha do bocal, coloco a lâmpada nova no bocal, claro,
jogo a lâmpada velha fora e encerro. Muito bem. Olha só como é fácil nós elaborarmos esse algoritmo, né? Mas esse algoritmo atende à minha necessidade? Nós temos que o algoritmo é para fazer uma tarefa, para resolver um determinado problema. Aqui eu não validei se a lâmpada acendeu ou não. Eu troquei a lâmpada e a lâmpada talvez não tenha acendido. Então, eu posso melhorar esse algoritmo. Vamos ver como que nós podemos fazer isso. O algoritmo melhorado, né? Vamos lá. Início, eu ligo o interruptor. Se a lâmpada não acender, eu pego a escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada. Enquanto a lâmpada não acender, eu busco uma lâmpada nova, subo na escada, retiro a lâmpada velha, coloco a lâmpada nova, jogo a lâmpada velha fora e volto lá. A lâmpada acendeu? Volto para o item 6. A lâmpada acendeu? Não. Faço todo o processo de novo e fico trocando. Eu preciso tomar cuidado, senão eu fico num loop eterno aqui. Por quê? Se o problema não for a lâmpada, se o problema for na fiação, nós vamos ficar trocando lâmpada aqui a eternidade, tá? Então é claro que essa melhora precisava validar, a gente ver se está passando a corrente, ok? Mas aqui nós já estamos vendo como faço um loop, tá? Como é que eu faço para ficar no loop, ok? Acendeu a lâmpada, fim. Bom, claro que essa não é a única solução. Nós temos paradigmas. Um problema pode ter N soluções satisfatórias diferentes. Então, cada um dá uma solução. E duas pessoas dão soluções diferentes. E ambas podem atender. Então, aqui já é um exemplo de outra pessoa fazendo, tá? E outro detalhe eu peguei assim para a gente pegar como exemplo, tá? Então, pode haver várias soluções para o mesmo problema. E essas soluções podem ser corretas. Vamos olhar um outro fluxograma, um diagrama de blocos. Início, eu recebo o pedido. Cliente está cadastrado? Não, eu cadastro o cliente e venho para processar o pedido. Processo o pedido, o crédito foi aprovado? Não, não foi. Eu envio o cliente, tá? O pedido do cliente por não aprovado e fim. Tá? Voltando aqui, se o crédito foi aprovado, sim, aí eu retiro o produto do meu estoque, embalo o produto e envio o produto para a transportadora e entregar ao cliente. Enfim. Então isso aqui é um fluxograma, gente, onde a gente tem que testar as opções. Reparem que o losango que faz o teste, ele só tem duas alternativas, sim ou não. E sempre identificar onde é o sim e onde é o não. E as setas indicando a direção onde nós vamos. Bem, vamos lá. Vamos calcular uma média agora. Início. Recebo esses três valores e coloco que a média é a soma de N1, N2 e N3 dividido por 3. Tá? Eu vou testar essa média. Se ela, vamos dizer assim, é maior que o meu valor de corte, 6, ou seja quanto for. Se for maior que a nota mínima, eu aprovo. Se for menor, não aprova, estude mais. Fim. Bom, mas quando nós elaboramos um fluxo, nós necessitamos fazer um pseudocódigo também, tá? Que seria uma programação
em portunhol, tá? Em português, tá? Então, o algoritmo da média, tá? Reparem aqui que o barra barra é comentário, tá? Aqui é apenas um comentário. Eu crio as variáveis N1, N2, o média e o real. Início, leia N1, N2. Eu pego o número 1, o número 2 e ponho que o MD que eu criei aqui é igual N1, N2 dividido por 2. É o mesmo que nós fizemos lá, só que lá anteriormente nós fizemos com 3 notas, né? Aqui nós estamos fazendo com 2. Se a média for maior que 7, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Fim C, fim do algoritmo. Então, feito, nós precisamos testar. Existe um teste de mesa, é você pegar o algoritmo, o fluxograma que você fez, atribuir valores às variáveis e seguir passo a passo para ver se você atinge o resultado esperado. Então eu tenho aqui, ó, a primeira linha, vamos lá. Nota 1, nota 2, nota 3, não tem valores. Solicito ao usuário que digite a nota 1. Tá bom? Aguarda digitar a nota 1. Digitou a nota 1. Solicita a nota 2. Nota 2. E agora, pegou a nota 1, nota 2, calcula a média. Calculou a média e na sequência lá, 7,5 aprovado. Assim que é um teste de mesa, você vai anotando os valores das variáveis, vai seguindo o fluxo e vê o resultado, ver se está aderente àquilo que foi pedido, tá? Então, um algoritmo, como que ele é dividido? Então, normalmente o algoritmo tem dados de entrada, de processamento e de saída. Sempre eu tenho alguma informação que me serve de entrada, eu vou fazer algum tipo de tarefa de processamento e vou obter algum resultado na saída. Ok? Vamos lá. Olha só, agora nós vamos pegar um exemplo de um algoritmo que faça a soma de 2 números, tá? Ok. Então, o pseudocódigo fica assim. Aí eu tenho o algoritmo, né? Soma 2 num. Então, eu tenho var N1, N2, tá? Tenho o result e tenho inteiro. São as minhas variáveis. Início. Leia o N1, leia o N2 e some N1 mais N2 e jogue no result. E escreva result. Esse é o meu pseudocódigo. Como é que ficaria num fluxograma? Início, recebe N1, N2, result é igual a N1 mais N2, mostra o result, aqui é um display de um result, e fim. Numa linguagem de programação qualquer, como ficaria um programa? Eu crio a variável N1, N2, result, tá? Integer é o tipo de variável, tá? Inteira. Inicio, leio o N1, leio o N2, atribuo ao result a soma de N1 mais N2 e mostro na tela, que é o write ln na tela, o result e end. É assim que nós fazemos um pseudocódigo, um fluxograma e um programa. Claro que algumas vezes não há tempo necessário de nós ficarmos fazendo isso, tá? Mas para aprendizado e entendimento, o melhor é fazer o pseudocódigo, fazer o fluxograma e depois partir para a programação, tá? Bem, mas o que são essas variáveis que nós citamos agora há pouco? Suponhamos que eu vou fazer um café. Eu preciso de um canecão para colocar água para ferver.
e eu vou coar o pó de café. Eu preciso de um recipiente para colocar o pó de café para ser coado e preciso de uma outra vasilha que vai conter o café já coado. O meu canecão que vai conter a água para ferver seria uma variável, e é um tipo de variável que é para ferver a água, né? O recipiente que vai coar o pó é outra variável de outro tipo. E o recipiente que vai ter o café é uma outra variável. Então as variáveis são esses recipientes que guardam as nossas informações, né? Variável é uma representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução do programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Quer dizer o seguinte, eu estou com um canecão, ou eu coloco água lá, ou eu coloco vinho. Eu não posso colocar água e vinho ao mesmo tempo. Para mim colocar vinho, eu preciso tirar a água e colocar o vinho. Tá? É isso que ele está falando. Eu posso atualizar os valores das variáveis, mas o conteúdo vai ser um de cada vez, né? Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho do arquivo, né? Por exemplo, um banco de dados é um arquivo do tipo de banco de dados, tá? Banco de dados, eu tenho um arquivo, porque dentro do banco de dados eu posso ter as tabelas dentro do meu banco de dados. Esse arquivo, cada um dos itens que está lá dentro é chamado de registro. O meu registro tem vários campos, e esses campos têm vários bytes. E o byte a gente já viu que tem 8 bits. Então é assim que é dividido. O banco de dados tem vários arquivos que são tabelas. Os arquivos têm vários registros, que é cada uma das linhas que estão lá dentro. O registro tem vários campos, que é cada uma das colunas que eu tenho. E o campo tem vários bytes, tá? E o byte tem 8 bits. Bom, muito bem. A variável, ela pode ser de vários tipos. Por exemplo, eu posso ter números numa variável, eu posso ter letras, né? Enfim, eu posso ter N tipo de variáveis, tá? Por exemplo, int é inteira. Aqui num tipo, nós estamos focando aqui, Java utiliza, tá, esse tipo de variável. Int é de inteira. Float. Float é para quando eu tenho valores monetários, por exemplo, que eu tenho casas decimais, ok? Double, uma variável maior que o int, que aceita números maiores, tá? Um signed, decimal positiva. String é para conter letras e caracteres especiais. Char é um caractere. E boolean ele tem apenas verdadeiro ou falso. Um exemplo, eu tenho um campo aqui, tem um registro, né? O registro tem nome, endereço, telefone, SIC e RG. Bom, e cada um desses aqui é um campo nome, endereço. Então, isso tudo compõe o meu arquivo. Então, o meu arquivo é composto de registros, os registros são compostos de campo. E o campo é composto de caracteres, né? Vê aqui o telefone é um campo numérico. SIC e RG também são numéricos. O campo nome é alfanumérico, ok? Então nós temos que ter noção de arquivo, registro e campos. Bom, mas quando eu vou programar, eu tenho que fazer comparações, por exemplo, entre os campos. Se ele é maior igual, menor igual ou diferente. Tá?
Bom, então esses são os símbolos para representar tudo isso que nós estamos falando, tá? Ok? Como é que é isso? O maior. X é maior que Y. Olha aqui como é que fica. Então ele está mostrando aqui como é que trabalha isso. Focando que algumas linguagens, quando eu vou perguntar igual, eu tenho que colocar dois iguais. Quando eu vou atribuir um valor, eu quero dizer a variável A é igual ao número 5. Quer dizer, estou atribuindo 5 à variável A. É um sinal de igual somente. Então, esses são os símbolos que nós usamos para fazer comparações, tá? Bom, por exemplo, eu quero perguntar se A ou B é igual à verdade, tá? A ou B é igual à verdade. A é igual à verdade? É. Então, é verdadeiro. Verdade. B é igual à verdade? Verdade. Então, é verdadeiro. A é igual à verdade? Não, não é. Por que ele não pôs ali que não é verdade? Porque eu perguntei ou um ou outro. Ele não é, mas o B é. Então, é verdade. Tá? Essa afirmação é verdadeira. Depois eu coloco o A igual a verdade, o B igual a falso, também é verdade. Agora, quando eu coloco os dois igual a falso, ele fala assim, A igual a verdade? Não. B igual a verdade? Não. Então, ele não faria a instrução. Por quê? Porque entrou por falso, ok? Então, é assim que funciona. Mas, olha, quando eu estiver usando o not equal ou diferente, como queiram, se A é diferente de verdade ou falso. Então ele está falando, A é diferente de verdade ou falso? Se A for verdadeiro, verdade, ele é diferente, ele vai sair por não. Não, não é diferente. Se A for falso, ele vai perguntar, é diferente de verdade? É diferente de verdade. Ele fala assim, ou diferente de falso? Ele fala assim, puxa, é diferente de falso. Também, né? Entendeu? É diferente, tá? Ok? Então, ó, verdade é diferente. A é diferente de verdade? Não, é verdade, mas é diferente de falso. Se for falso, se for verdade, é diferente de verdade? Não, mas é diferente de falso. Se A for igual a abacaxi, é diferente de verdade? É diferente de verdade. Tá? Então, gente, isso aqui ele sempre vai sair por uma situação somente. Tá? Ok? Ele vai sair sempre por diferente. Sendo verdade, sendo falso, sendo abacaxi. Então, eu nunca uso o not equal com o or. Eu tenho que colocar aqui and. Se A diferente de verdade and falso, aí funciona. Tomem esse cuidado com o not. Not não posso usar com or. Operadores relacionais, como nós estamos falando, é o and, que é o e, o or ou o not, o negação, não, né? Ok? Bem, seguindo então, olha aí um primeiro computador, o ENIAC, tá? Ele tinha válvulas. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando de bug. Um bug é quando o seu programa tinha que fazer alguma coisa e ele faz uma coisa diferente. Isso chama bug. Bug é inseto em inglês. Mas por que chama bug? Porque nessas válvulas aqui, como ela esquentava, vinha muitos insetos. E os insetos morriam ali. E como eles morriam, ia juntando inseto e atrapalhava, tirava
o funcionamento, deixava de funcionar a válvula por causa dos insetos. Então ele fala assim, ó, deu bug, né? Quer dizer, deu um inseto. E aí deu bug, por isso que a gente fala bug. E o abend é abnormal end, fim anormal. É quando o programa encerra normalmente. Deu algum erro, ele não conseguiu seguir, interrompeu a sua execução. Tá? Os operandos aritméticos: adição mais, subtração menos, multiplicação asterisco, divisão barra, tá? Divisão inteira e mod o resto da divisão. Tá? Não são todas linguagens, tem algumas linguagens que têm outros símbolos representando outra forma de fazer, tá? Mas esses são os mais comuns, tá? Para a gente usar nas programações, na hora de programar. Bom, a gente viu o looping, como a gente faz um looping, né? Então um algoritmo aqui, ó, como é que fica? Inicializa o número com 1, escreva o número, some 1, enquanto ele for menor ou igual a 100. Menor ou igual, quando ele for 99, ele faz. Quando for 100, ele faz. Quando for 101, ele para de fazer. Tá? Então, em Java, fica dessa maneira aqui, ó. Int é igual a 0, aí ele começa a fazer, vai somando 1, tá? Até que seja menor ou igual a 100. Ok? Bom, isso é um loop. Eu tenho que tomar cuidado por uma condição que ele atinja aquela condição, senão eu fico num loop eterno. Tá? Então, ter certeza que o número vai passar de 100 e vai encerrar. E quando eu faço um loop, eu preciso ter três preocupações. A primeira, quando eu for inicializar o looping, eu tenho que ver as variáveis que vão entrar aqui, elas têm que estar todas certinhas, já ajustadas, eu tenho que inicializá-las antes. E aí no looping eu preciso tomar cuidado de estar incrementando ou fazendo o que eu tenho que fazer dentro do looping. Tá? E no final do looping, que não tivemos a preocupação aqui, mas quando, por exemplo, eu estivesse acumulando um total, aqui total de alunos, por exemplo, de uma turma, no final aqui, antes de encerrar, eu daria uma mensagem, mostraria o total da turma. Então, a preocupação é inicializar as variáveis antes de iniciar o looping. Dentro do looping, fazer o tratamento que é necessário, seja o acréscimo, seja qualquer outra operação que eu tenho que fazer dentro. E no final, não esquecer de totalizar. Bem, tipos de dados avançados. Nós já vimos tipos de dados, mas agora nós vamos ver um vetor e uma matriz. Como é que funciona isso? Entenda, gente, que a gente fez um looping agora há pouco, né? Por que a gente fez um looping? Imagina que você não tivesse esse looping aqui, você tivesse que fazer um a um aqui, 100 vezes esse retângulo aqui, soma 1 no 1, soma 1 no 1, soma 1 no 1, 100 vezes repetidamente, não dá, né? E aqui você fez uma vez só e pediu para ele ficar fazendo essa operação 100 vezes, então você representou ela uma vez só, mas ele vai executar 101 vezes ali, na verdade, né? Que ele começa do zero. Bom, quando a gente fala de vetor, é isso. Ele cria gavetinhas, vamos chamar de gavetas, que quando você se referenciar ao índice 1, ele vai vir aqui. Quando você se referenciar ao índice 2, ele vem na gaveta 2. Quando você se referenciar ao item 3, ele vem na gaveta 3 e assim por diante.
Então, o vetor é isso. Seria como se a gente criar dentro de um armário N gavetas, e quando a gente precisasse falar, ó, pega a gaveta 1, pega a gaveta 2, pega a gaveta 3. Isso permite que a gente use um indexador no loop, e aí fica mais fácil de trabalhar. Só que esse indexador, ele pode ser bidimensional, ou tridimensional, ou quadridimensional, enfim. Mas como seria bidimensional? Essa primeira aqui, ela é 1, 1. Essa segunda aqui é 2, 1. Essa terceira aqui é o 3, 1. Então eu uso dois indexadores. Eu falo assim, vai na gaveta 1, na subgaveta 1. Vai na gaveta 1, na subgaveta 4. Então ele vem na gaveta 1, na subgaveta 4. Tá aqui, ó. Então, gaveta 1 é essa aqui, essa linha inteira. Subgaveta 4 é aqui. Então ele usa dois indexadores, o de gaveta e o de subgaveta. Então, gaveta 3, subgaveta 3, ele vem na gaveta 3, vem na subgaveta 3 aqui. Então, para fazer isso, eu crio dois indexadores, tá? Ok? Isso, quando for trabalhar com tabela, fica um pouco mais claro. Bem, meus alunos, a introdução de lógica de programação é isso. Revejam aqui o que foi falado, estudem, façam exercícios, que somente os exercícios é que vão dar condições a vocês de entender realmente e de ficar bom em lógica, de treinar a lógica, tá bom? Até a próxima aula, então.